Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. E se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo, para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. A Bíblia fala sobre um líder maligno que surgirá antes da segunda vinda de Cristo. Ela diz que o mundo se renderá a ele e que ele enganará e cativará todos aqueles que rejeitaram o Evangelho. Então, como essa figura sombria se tornará tão poderosa? Por que Deus permitirá que este homem da iniquidade, esse anticristo, venha e engane o mundo? Bem, dê uma olhada no mundo. Na maioria dos casos, as pessoas estão com suas vidas desfrutando de um mundo ilusório, idolatrando celebridades, vivendo para satisfazer suas vontades e se manterem felizes da maneira delas. Mas a verdade é que a maioria delas não está nem aí para Deus. Muitos também vivem o oposto da forma de justiça que agrada a Deus. Deus tem tolerado isso por milhares de anos. Ele até conseguiria tolerar isso por mais tempo, se fôssemos completamente ignorantes acerca da verdade. Mas, adivinhe, hoje em dia, a maioria de nós já conhece a verdade. A maior parte do mundo já sabe sobre Jesus, sobre o sacrifício de Jesus na cruz, para que pudéssemos ter um relacionamento com Deus verdadeiro. A maior parte do mundo conhece os 10 mandamentos e o que Deus considera um comportamento moral e justo. A maior parte do mundo já ouviu o Evangelho e por isso estamos vivendo em uma época bem diferente. Porque, ao contrário de qualquer outro momento da história, vivemos em um mundo de rebelião inteligente. A humanidade sempre se rebelou contra a vontade de Deus, mas no passado a maioria dos humanos era ignorante sobre a lei de Deus. E como Ele nos amou o bastante para permitir que Jesus morresse por nós. Por isso, a paciência dele ainda não havia acabado. A humanidade, então, estava em um estado de rebelião ignorante. Mas hoje, se você perguntar a qualquer ateu na rua o que é o Evangelho, ele saberá te dizer. Pergunte a um satanista quais são os 10 mandamentos. Tenho certeza, ele saberá te dizer a maioria deles. Hoje temos pela primeira vez uma rebelião inteligente contra Deus. E quando isso acontece, a única coisa que resta é o julgamento de Deus. Veja o que Paulo diz ao povo de Atenas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Veja como Paulo aqui estava indicando como a paciência de Deus estava se esgotando naquela época, isso há quase 2000 anos atrás. Então, quando a paciência de Deus com este mundo se esgota completamente, o que acontece? Veja o que Jesus disse aos seus seguidores. Ele estava conversando com seus discípulos sobre o julgamento de Deus que viria sobre o mundo. E como o mundo, como conhecemos, não existiria mais. E eles perguntaram a ele, quando chegará o fim? Jesus se vira e lista algumas coisas que devem acontecer antes do fim. Ele diz que haverá guerras, fomes, pestilências, doenças. E ele diz que a última coisa que aconteceria antes do fim dos tempos e do seu retorno seria: este evangelho do reino será pregado por todo o mundo, para o testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mas por que isso? Porque quando finalmente o mundo todo souber a verdade e, mesmo assim, rejeitar a Deus, rejeitar a verdade, acabou. Está apontando para o fim da paciência de Deus. Jesus, com seu exército de anjos, estará às portas e a paciência de Deus terá se esgotado. Paulo, na ocasião, disse que este tempo estava próximo em seus dias. O Evangelho havia alcançado apenas a região de Jerusalém e a região da Ásia Menor. Mas hoje, o Evangelho já alcançou quase todos os países da Terra. E até mesmo em locais onde os missionários não chegaram por tecnologia, internet e vídeos como este, o Evangelho está se espalhando. E então, quando o Evangelho alcançar todas as nações, as pessoas o aceitarão ou o rejeitarão? Vejamos o que Paulo escreve em 2 Tessalonicenses, capítulo 2.
Versículo 10, ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então perceba, uma vez que o Evangelho seja pregado para todas as nações, ele será amplamente rejeitado. Veja o que Pedro escreveu em 2 Pedro 3,3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde o que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Isso mostra que nos últimos tempos haverão pessoas zombando e escarnecendo das coisas de Deus. Esta é uma grande pista que nós podemos ter para relacionar o tempo da volta de Cristo. Veja o que Judas diz no capítulo 1, versículo 17. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. E novamente Paulo fala em 2 Timóteo 3, versículo 1. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Então, quando examinamos o que a Bíblia diz sobre a humanidade antes da segunda vinda de Cristo, devemos nos perguntar: nós vemos isso hoje? Nós vivemos em um mundo em que grande parte já ouviu o Evangelho e o rejeitou, apostatou da sua fé. Então, por esta razão, como punição, o anticristo terá permissão para ascender. Como está escrito em 2 Tessalonicenses 2, versículo 9, a vinda deste perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então, basicamente, quando o mundo rejeitar o sacrifício do verdadeiro Messias, quando cuspir na face de Deus, mesmo que ele tenha permitido que o seu filho morresse por ele, Deus, em sua ira, permitirá que o falso Messias se levante. Satanás já está enganando o mundo, não há dúvida sobre isso. Mas ele está, de certa forma, sendo impedido de liberar totalmente o poder satânico no mundo. O livro de Daniel ilustra como os arcanjos frequentemente lutam contra ele e os seus anjos caídos para mantê-los sob controle. Mas quando o anticristo ascender, esses anjos serão removidos, tirados do caminho, e o poder da iniquidade será capaz de agir no mundo com plena força satânica. E é por isso que o anticristo enganará facilmente todo aquele que não aceitar o sacrifício de Cristo, aqueles que tiverem o selo de Deus, o Espírito Santo, em cada um. Porque as pessoas querem ver provas de poder. As pessoas estão pedindo sempre sinais e maravilhas. O próprio Jesus, quando ressuscitou, passou por isso. Um dos seus discípulos queria provar que era ele, encostando nele. Não acreditou apenas pela fé e pela palavra de Jesus, que ele era o verdadeiro Jesus. E assim, quando o anticristo ascender, é exatamente isso que ele terá: sinais e maravilhas, junto com o falso profeta. Outra pergunta que fica no ar é: o anticristo será humano? Ele sabe que será o anticristo? Alguns estudiosos que citam Daniel 11 argumentam que o homem da iniquidade será humano. Provavelmente será preparado para o seu destino desde a infância. Em algum ponto da sua vida, ele terá consciência de quem ele é. E então ele se descobre nas Escrituras. É muita coisa para aceitar, mas com isso vem o poder e a influência. E então ele aceitará o seu destino, subirá a escada do sucesso, e as pessoas irão com ele. Ele será adorado por muitos. Aqueles que conhecem as profecias bíblicas verão tudo isso se desdobrando bem diante dos seus olhos.
Ele provavelmente parecerá um líder de sucesso, talvez até espiritual, mas quando ele orar, certamente não será para o Rei dos Reis. A Escritura diz que ele não respeitará nem o Deus de seus pais, nem o desejo das mulheres. Há um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. E há alguns estudiosos que concluem que ele pode ser descendente de Israel, visto que a palavra aqui fala que ele não honrou o Deus de seus pais. E o que, é claro, presumiria que se trata do Deus abraâmico. Mas mesmo assim, é apenas mais uma evidência de que ele é humano. Além disso, é importante mencionar que muitas das descrições desse futuro rei iníquo, sobre as quais você lerá em Daniel 11, Apocalipse 13, muitas delas são chamadas de paralelo profético duplo. O que é isso? Os estudiosos observam que Daniel 8, 11 e 12 especificamente não estão apenas falando sobre o reinado do vindouro anticristo, mas também se refere ao rei Antíoco IV Epifânio, um dos 4 reis que emergiram do reino de Alexandre o Grande. E a literatura apocalíptica frequentemente faz isso. Ele profetiza algo que acontecerá em breve na vida dos seus leitores imediatos, e essa profecia é paralela a um evento futuro distante também. Jesus faz isso em Mateus 24. Ele fala com seu público usando a mesma linguagem para descrever simultaneamente 2 eventos futuros. Ali, em Mateus 24, ele profetizou o cerco de Jerusalém pelos romanos em 70 d.C., que é simultaneamente paralelo ao futuro ataque a Jerusalém perto do fim dos dias pelas forças das trevas. Portanto, paralelos proféticos duplos são muito comuns no gênero apocalíptico. No caso do anticristo, no livro de Daniel, no capítulo 8, no versículo 11, lemos sobre como esse rei vindouro acabará com os sacrifícios no templo de Jerusalém. De acordo com a história judaica, o rei Antíoco IV Epifânio realmente forçou muitos judeus a abandonar suas leis e costumes, o que é paralelo a como o anticristo tentará fazer a mesma coisa, forçando muitos a abandonar o que é de Deus. Além disso, Paulo escreve em 2 Tessalonicenses que o anticristo afirmará ser a manifestação de Deus. Curiosamente, o nome Epifânio significa Deus manifestado. Perceba como Deus ilustra o que está por vir por meio de exemplos reais ao longo da história. Em Daniel 8, a profecia mostra claramente que este rei ímpio é mais do que apenas uma figura histórica, mas também se refere ao maior rei ímpio, o anticristo, que lutará contra Deus. Como está escrito, ele destruirá muitos e se levantará como príncipe dos príncipes. Contudo, ele será destruído, mas não pela força humana. Então aqui, a profecia indica que este é um futuro paralelo. E quando os anjos estavam dando a Daniel essas visões para escrever, eles o informaram que o cumprimento final dessas coisas aconteceria em um futuro distante. Daniel 8, versículo 25. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Cele, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Portanto, fica claro que antes dele ser destruído por Jesus, ele será um grande líder, terá um governo muito poderoso. Mas como seria possível isso? Uma das perspectivas comuns de muitos estudiosos é que ele enganará muitos grupos religiosos que estão esperando um Messias também, e poderão inicialmente acreditar que ele é o Messias, e isso lhe renderia bilhões de seguidores muito devotos. E nós vemos sugestão disso em Miqueias 4, quando é dito que o Messias trouxe o restabelecimento do templo de Deus. Também em 2 Tessalonicenses nós vemos que o anticristo tem algo a ver com o reestabelecimento de um novo templo. Então perceba como ele tentará fazer as coisas que os profetas predisseram que o Messias deveria fazer. Então agora imagine quando isso realmente acontecer, falsamente, quantas pessoas estarão indo até ele acreditando que ele é o tal Messias prometido de suas religiões. E mesmo que após as pessoas saberem quem ele é, se revoltem contra ele e tentem destruí-lo, lembre-se que a palavra de Deus diz que forças humanas não vão destruí-lo. Jesus irá destruí-lo. Então não existe nenhuma possibilidade das pessoas irem contra o anticristo e vencerem. Talvez o impedimento torne-o ainda mais endeusado, pois as pessoas verão que ele não pode ser destruído por mãos humanas.
Apocalipse 13, versículo 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Veja bem, o verdadeiro Messias Jesus ressuscitou após a sua morte, e foi a sua ressurreição que mostrou ao mundo que ele realmente era o Messias. Quão apropriado será para Satanás tentar imitar a Deus, encenando uma ressurreição falsa para o falso Messias? Percebe? É isso que Satanás faz. Ele sempre tenta imitar a Deus. E assim como em Deuteronômio 6:8 diz que a lei de Deus deveria estar nas mãos e na testa do seu povo para simbolizar que eles colocavam a vontade dele em primeiro lugar, tanto em suas ações como em suas mentes, Satanás tenta replicar isso fazendo o quê? Colocando a marca da besta exatamente na mão e na testa do povo, mas isso de forma oposta, trazendo para o povo, ao invés de bênção, morte eterna. Da mesma forma, existe a Trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e Satanás tentará copiá-lo nos fins, durante a grande tribulação, o dragão, o anticristo e o falso profeta. E tudo isso faz um paralelo com o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2:9. A vinda deste perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. A Bíblia também fala que o falso profeta levará as pessoas a adorarem algum tipo de imagem do anticristo. E é neste momento que o anticristo estará com força total e o mundo sob o seu controle. E ele se tornará orgulhoso e acabará se declarando Deus, o próprio Deus. E ele terá sucesso até que o tempo da ira de Deus se complete, pois o que foi escrito vai acontecer. Então, nossa preocupação está com o Evangelho ser pregado a todo canto. Sim, já estamos vivendo neste tempo, onde as pessoas conhecem o Evangelho e mesmo assim se colocam contra a vontade de Deus. Mas nós permanecemos firmes e fortes, sabendo que um dia será importante nós sabermos sobre a palavra. E ela será requerida por todos aqueles que acordarem até o último minuto da vontade de Deus. E para estes, nós estamos aqui como firmes testemunhas do Evangelho de Cristo Jesus. Seguimos firmes e fortes na Tua presença, Senhor. Contigo nós iremos além, até o Seu retorno em breve. Deus abençoe e até o próximo vídeo.